se Deus não existisse, a ética seria só uma conveniência, ou porque depende dos sentimentos Mas morais. deixa eu fazer uma pergunta. O estupro é bom ou ruim? Ruim. Pra todo mundo? É 100%, 100% dos casos? é ruim. Tá, mas não é bom nem pro estuprador? Nem pro estuprador. Por que não é bom pro Porque ele tá estuprador? condenando a alma dele. Mas isso, então, dentro da sua visão, se ele não acreditar no inferno, Ele vai pra lá do mesmo jeito. ele tá gozando do mesmo jeito. Tá, Nem mas que seja bom só pra ele. E, gente, eu não tô, pelo amor de Darwin, não tô defendendo estupro. Eu também acho estupro ruim, certo? Em qualquer caso. Mas eu tô falando que, pelo menos pro estuprador, pode ser bom. Ele acha que é bom. Entende? Ele acha errado. A hora que ele foi pro inferno, ele vai ver o que realmente o estupro fez na alma dele. Supondo que o inferno exista. Sim. Exato. E se o inferno não existir? Aí não tem justiça. Exato. Aí ele pode estuprar e se dar bem mesmo. Pode mesmo. Mas na prática não acontece isso, porque na prática pode ser que tenha um estuprador psicopata. Eu acredito que estupradores são psicopatas. Só que o psicopata, ele nem sente peso na consciência. É, porque ele é doente, né? Ele tem uma fibrose no lóbulo frontal. Então, é como um ele cara realmente... que nasce sem um braço, não é proposital. Ele realmente, biológico. Ele realmente só vai se dar mal a hora que ele arder no inferno. Então, por isso que eu tô falando. Mas aí entra uma questão moral. Se ele tem um defeito genético, uma fibrose no lóbulo frontal, e ele não tem controle das ações dele, por que ele vai arder no inferno? Se ele tá cometendo um pecado mortal... Mas ele não tem controle, ele veio... É igual um cara que vem sem um braço. Ele tem um defeito genético no lóbulo frontal dele, eu uma não fibrose. acredito que o comportamento psicopático possa ser redutível à dimensão material do... Mas isso é comprovado cientificamente. Do frontal. Eu posso falar uma coisa? Eu fiz muitos anos, eu fiz grupo eu fiz parte de um grupo anti-pedofilia e eu era a linha de frente dos caras que ia capturar os pedófilos. E a gente tinha, cara, é uma coisa que eu me arrependo muito, porque a gente tinha contato com material pedófilo, computador, celular e tal, e tinha muito pedófilo que falava assim, cara, me mata, não me prende. Me mata, porque eu não quero fazer mal pra outra criança. Porque o cara, quando ele tava são, quando ele tava, lógico, ele sabia o mal que ele fazia, mas quando batia a loucura nele, do tesão, o cara não pensava em mais nada. Bom, e aí como você condena um cara desse? Deus vai julgar, não sou eu que mando pro inferno. E aí eu falo como psicanalista também. E aí eu vou te falar, eu sou contra o estupro, e eu vou te falar porque eu sofri abuso sexual quando novo, também, é uma coisa que eu geralmente não falo, mas eu acho que cabe aqui, porque não é desculpa, né? Então eu sou um cara que eu tento proteger os outros, né? Eu sou doente com os meus filhos, com questão de abuso sexual, exatamente por causa disso. Mas assim, se você for estudar, mais de 95% dos estupradores foram abusados sexualmente também quando novo, entende? Mas aí que tá, Deus vai julgar. Deus vai julgar se eu estava realmente agindo de forma livre, na livre agência, né? Porque livre-arbítrio é uma coisa, livre agência é outra. O livre-arbítrio é a capacidade irrevogável que Deus nos deu de escolher o bem e o mal no interior da nossa alma. A livre agência é se as nossas ações no mundo são livres ou se elas são pesadamente influenciadas por algum fator externo, né? Então, por exemplo, eu sei que comer muito é errado, só que eu tenho um vício por açúcar, uma compulsão. Então, a minha livre agência tá comprometida. Sim. Então, o meu pecado de gula muitas vezes não é um pecado mortal porque eu não tô tendo livre agência. Eu fui compulsivo com comida já. Eu com 12 anos eu tinha 120 quilos, comprava roupa em loja de gordo pra adulto. Caramba. Eu lembro de épocas de eu já tá casado já, eu ir no rodízio de pizza com a minha mulher e eu tá quase vomitando na mesa e eu não conseguia parar de comer. Minha mulher falava, para de comer. E eu falava, não, só mais um pedaço. Então realmente a compulsão é uma coisa séria. Você sabe que você não pode fazer e você não consegue não fazer. É horrível. É horrível. Mas aí que tá, Deus vai julgar. Eu não posso julgar ninguém se vai pro inferno ou não. Nós temos que fazer justiça na terra, prender os bandidos, prender os pedófilos. Agora, se a alma dele vai arder ou não, sim, o julgamento não é nosso. Concordo. Então... O fato de não ser culpa dele ou não significa, então, por exemplo, é igual um louco que sai, um esquizofrênico, sai querendo esfaquear todo mundo. Um cara desse não pode viver em sociedade. Entendeu? Ele tem que ficar confinado. Mas existem pessoas que agem deliberadamente pelo mal, com maldade. Existe. Então elas vão arder no inferno. O inferno faz com que haja justiça. Então não existe nenhuma incompatibilidade entre o amor infinito de Deus e a sua justiça. Mas se Paulo diz que o salário pago pelo pecado é a morte, qual que é a lógica do inferno? Se ele morreu, pagou todos os pecados. A morte da alma. Porque o que é a morte terrena aqui? A morte é a separação entre a alma e o corpo. O homem é ontologicamente cindido. Platonicamente falando. Isso todos nós vamos passar por isso, porque todos nós pecamos. Todos nós temos a culpa do pecado original. A pena eterna foi perdoada pelo batismo,
Mas os efeitos do pecado original, como por exemplo a dor, a morte, o envelhecimento, a corrupção, continuam. E a compulsão pelo pecado também, a concupiscência. Então, o salário do pecado original é a morte, nós vamos morrer. Só que o pecado mortal que nós cometemos livremente, pecado pessoal mortal que nos condena ao inferno, é a morte da alma. Mas essa morte não significa aniquilação da alma. Então, São Roberto Bellarmino, ele falava que o que é o inferno? A morte sofre, ou melhor, a alma sofre aquela cisão ontológica da morte sem se aniquilar. É uma vida mortal, é uma morte inesgotável. Então, é isso que acontece no inferno. Não queiram passar por isso. Então, mas ao mesmo tempo, isso não é incompatível com a misericórdia divina. Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis e ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, de volta ao podcast. E aí entra o ponto interessante do cristianismo. Você conseguiria olhar na cara de uma pessoa que você magoou injustamente? É difícil, né? Difícil. É. Quando o pecador morre e ele vê a infinita majestade de Deus, que merecia ser infinitamente obedecido e amado, e ele vê que ele é um pecador terrível, ele não consegue olhar na cara de Deus. A presença de Deus nele seria pior do que o próprio inferno. Então, Deus o afasta. Quem diz isso? Isso vários teólogos dizem, que a alma, ela sente ao mesmo tempo que Deus seria a única coisa que a preencheria, mas ao mesmo tempo ela é repelida da presença de Deus, porque ela não consegue nem olhar na cara dele. Então o inferno, de certa forma, é uma misericórdia. Tem um livro muito bom sobre isso do Monsenhor Segur. Monsenhor do Segur. Então, ou seja, é puramente especulação. Exato. Não, é método teológico. Teologia tem método, não é... Não, mas é especulação. Não é devaneio. Mas é especulação. Não é especulação. A partir do momento que é totalmente improvável, que a gente não tem absolutamente nenhum indício de que seja real, não, é especulativo. Ainda que a gente tente, é uma lógica falaciosa. Não é uma lógica falaciosa pelo seguinte, se alguém, Deus me livre, fizesse mal pros seus filhos, você ia querer que essa pessoa fosse presa e punida? Depende do mal. Um mal bem criminoso mesmo. Não, eu seria preso e punido. Não, entendi o que você quer dizer, mas vamos supor que você tá em outro país, mas... Sim. Não. A polícia prendeu o cara. Você vai exigir que a justiça puna o criminoso que fizer isso, certo? Sim. Então, seria um tapa na cara da sociedade, seria uma grande injustiça se o criminoso fosse absolvido e solto. Sim. Ué, no universo é a mesma coisa. Como é que os santos se sentiriam se aqueles que escolheram o mal e odiaram a Deus não fossem punidos no inferno? Mas, então, tudo isso, a gente volta para o começo do nosso debate. A gente está pressupondo que a única verdade absoluta é o catolicismo. São os santos que são os escolhidos de Deus, entende? Ou seja, então Deus é geográfico. Não. Por quê? Porque se eu nasci num país católico, eu tenho muito mais chance de ser salvo do que se eu nasci num país muçulmano, num país budista, num país hinduísta. Então Deus não é justo. Não tem nada de injusto nisso. Claro que tem. Não. Porque se ele dá mais oportunidade, uma oportunidade mais fácil para um e menos para outro, então ele é geográfico. Não, mas quem disse que a desigualdade é injusta? E por Deus quê? deu dons diferentes para as pessoas. Deus deu um monte de beleza para Mônica Bellucci e nenhuma para Jandira Fegali. Nenhuma para mim também. Bom, nós é homem, né? Mas Deus é injusto porque ele fez a Mônica Bellucci daquele jeito e a Jandira daquele outro jeito? Não. Deus participou de dons diferentes porque ele tem planos diferentes para as pessoas. Agora, todo mundo é dotado por Deus da capacidade de ser salvo. Mas também é dotado do livre-arbítrio de escolher não ser salvo. Se nós não tivéssemos livre-arbítrio, nós nunca poderíamos ser a imagem e semelhança de Deus, porque Deus é livre. Mas deixa eu tirar uma dúvida então, Paulo. Como que uma pessoa que nasce lá no Oriente Médio, ou, sei lá, no Japão, países que, assim, o cristianismo não é a religião majoritária. Mas é por isso né? mesmo que tem que Como pregar o que ele evangelho. vai acreditar ele tem muito menos chance de acreditar em um Deus do que uma Exato. pessoa que nasce no Ele Brasil. tem menos chance de ser salvo, mas é por isso mesmo que nós temos que exaltar o mérito dos missionários, dos evangelizadores, dos portugueses que vieram aqui evangelizar os índios. Inclusive, Tá, mas de e no outras ponto de religiões. vista... Nós temos que pregar para as outras religiões. Mas Pregar o evangelho pro Não, mundo mas inteiro. inclusive exaltar os missionários de outras religiões. Não, só da católica. Porque outras religiões também estão indo lá ensinar o cristianismo. Tem que exaltar aquela que vai trazer a religião verdadeira. Os jesuítas. Não, eu sou católico. Não, Claro, não, claro. ok, não, sim, perfeito. Não, é E eu tenho, exatamente isso que meu eu pai queria é ver. judeu, eu tenho amigos protestantes, tenho amigo ateu. E justamente, eu não tenho... Tem mais um, ó, meu Deus. Valeu, Tem mais um. valeu, Essa chileno.
Mas é aí que tá. Se eu realmente sou amigo do chileno, ou se eu realmente sou amigo de um protestante, eu vou falar, ó, você é meu amigo, pode tomar uma cerveja lá em casa. Agora, você quer a verdade? A verdade é que só a Igreja Católica te salva. Não, eu entendo. Do seu ponto de vista, isso faz os missionários terem muito mérito. É. Mas eu falo, O que não eu falo no implica ponto de vista o que não de Deus. implica que o japonês e o índio pré-colombiano foram pro inferno. Não, mas só tá? pra terminar o raciocínio. Eu falo no ponto de vista de Deus. Isso não é uma injustiça? Não, porque... Porque você tá tirando a responsabilidade de Deus e colocando em cima dos missionários nesse sentido. Não, Deus incumbiu os missionários de levar a palavra, mas isso não significa que o índio pré-colombiano foi pro inferno. Existe uma coisa chamada ignorância invencível. Se o índio pré-colombiano não teve o acesso aos missionários, mas, mesmo assim, pela sua reta razão, ele viveu uma vida dentro da lei natural, ele pode ser salvo. Mas essa salvação do índio também é pelo mérito de Cristo. Uhum. Se Cristo não tivesse morrido na cruz, estava todo mundo na merda. Olha, eu só sei que é o seguinte, Darwin é bom o tempo todo. Graças a Darwin. Então, por exemplo... É, brincadeira. Mas então... Porque tem ditado que fala que Deus é bom o tempo todo, mas como eu sou ateu, eu falo que Darwin é bom o tempo todo. Mas se eu pudesse escolher o mal, e eu nunca pagaria a consequência disso, não existiria nem livre-arbítrio, nem semelhança com Deus, nem justiça. Porque Deus é livre. Aí Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, então nós também somos livres. No nosso livre-arbítrio é isso. E aí se Deus... ele nos capacitou... Se Deus nos criou a imagem e semelhança, por que em Gênesis ele diz que ele deplorou ter feito o homem? Não, ele não é... Deus nunca vai mudar de ideia. Deus nunca... Mas Gênesis diz que ele olhou para a humanidade e viu que a humanidade inteira era má e Deus deplorou ter feito o homem. Porque aí você tem que entender que existem dois tipos de vontade de Deus. Existe a vontade de Deus absoluta, que é o plano dele, e existe a vontade normativa de Deus. Deus quer que nós façamos o bem. Então, Deus permitiu que o homem fizesse o mal, e o fato do homem fazer o mal está dentro da vontade absoluta de Deus, que é a sua providência para o universo. Mas o homem fazer o mal não está na vontade normativa de Deus, porque Deus nos deu normas de ações. Então, quando Deus deplora ter feito a humanidade, ele deplora a violação da sua vontade normativa. Então Deus falou, façam o bem, tá aqui os 10 mandamentos, a humanidade violou, ele deplora isso. Na verdade, não existiam os 10 mandamentos ainda. Nessa altura de Gênesis não, mas a humanidade violou a lei natural. Sim. Então a violação da lei natural causa essa ojeriza em Deus. Mas ele nunca mudou o plano dele. E aí, tanto que eu discordo completamente que você fala que o homem é o câncer da terra, né? Eu acho. Por que você acha isso? Porque eu acho que o homem é mau por natureza. Eu acho que nós que tentamos fazer o bem, nós somos exceção. E existem inúmeros estudos já comprovando que quando você permite uma pessoa fazer coisas ruins e ela acha que está sendo filmada, ela não faz. E quando ela acha que não vai ter consequência, ela começa a fazer. Platão fala sobre isso no seu livro A República, ele faz uma alegoria, o Anel de Giges. Né? Ele fala que Giges era um pastor, que era um cara super do bem, que todo mundo gostava tal. Ele acha um esqueleto de um gigante enterrado com um anel de ouro, ele põe um anel. E ele, na reunião de pastores, ele começa a virar o anel e ele percebeu que quando ele virava o anel, as pessoas falavam dele como se ele não estivesse lá, ele ficava invisível. E aí ele percebe que o anel dava o poder para ele. Quando ele percebe que ele poderia fazer o que ele quisesse sem ninguém saber que era ele, cara, ele virou um crápula, ele conspirou, ele matou o rei, ele comeu a rainha, ele virou um tirano, tal. Então, assim, é isso que a gente fala da ética e da moral, né? Quem é você quando ninguém tá vendo? Mas isso quer dizer que quando a gente obtém o poder, nós se tornamos maus? Não. Ou a gente já nasce Não mal por si é só? o poder. Eu acho que o ser humano é mau por natureza e quem tenta ser bom é exceção. Né? Quando a pessoa, o que evita a pessoa de ser má é as sanções da sociedade. Quando ela acha que não vai ter punição, ela dá vazão à natureza má dela. Eu vou te dar um exemplo. É isso que eu tento ensinar para os meus filhos. Um vídeo meu que viralizou muito na internet é do meu filho andando de bicicleta, lembra? Eu acho até que eu te falei, meu filho estava no condomínio que a gente morava, ele tinha 10 anos na época, 9, 10 anos, sei lá, e ele estava andando de bicicleta, ele escorregou e bateu num carro, fez um amassadinho quase imperceptível. Ninguém viu. Meu condomínio não tem câmera, não tem nada. Sabe o que ele fez? Ele tocou a campainha,
Saiu o menino, ele mandou chamar o pai do menino e falou: tio, eu tava andando de bicicleta, sem querer escorreguei, bati no seu carro, fez um amassado na porta. Aí o cara falou assim: não, fala com seu pai. Ele falou: não, não precisa, eu converso com meu pai, amanhã eu venho aqui. Cheguei em casa, ele falou comigo, a gente foi lá, conversou com o cara não acreditava. Isso é moral. É o que você faz quando ninguém tá te olhando. Então você se contradisse. Entende? Não, mas é porque eu ensinei esses valores pra ele. É uma escolha dele Então seguir ou não. Então ele não é um câncer na Terra, pô. Não, porque eu tento passar os meus valores, mas a maioria não é assim. A maioria, e você olha pelos comentários da internet, olha que idiota, se fosse eu saía fora, ensinou o moleque, não sei o quê, porque eu ainda ia fazer ele pagar metade. No final das contas, eu nem paguei, porque o cara ficou com dó, o cara comprou um borrachão no Mercado Livre e falou: não cobra dele não, porque o martelinho de ouro tinha saído R$550, sei lá. Eu virei pro meu filho e falei assim: filho, eu vou fazer o seguinte, papai vai pagar metade, a outra metade eu vou tirar do seu cofrinho e vou descontar da sua mesada. E aí o cara falou: não? Falei: por que não? Ele falou: não, mas ele veio contar que ele bateu no carro e tal. Eu falei pra ele: por isso que eu tô pagando metade. Sim. Porque ele tem que aprender que mesmo sem querer, as nossas ações, elas têm consequências. Sim, então eu estava educando meu filho. E você tá ensinando que a honestidade é um dever, não é um prêmio. Exato. Ele cometeu um amassado, vai pagar. Exato. E que bom que mesmo assim ele foi honesto. Exato. E como ele foi honesto, eu tô disposto porque se ele não tivesse sido honesto e eu descobrisse, ele ia pagar sozinho. Ainda entende? tomar uns... Não, porque eu não bato neles, mas não preciso. Mas assim, a ideia é essa. Eu tento ser o melhor ser humano possível, porque eu só acredito nessa vida. Entende? Tento deixar esse legado. E eu quero que os meus filhos sejam bons e que meus netos sejam bons. Pra gente poder tentar fazer, eu acredito na corrente do bem. Se você faz uma coisa boa, outra pessoa também vai se incentivar a fazer outra coisa boa. O que Deus falou pra Ló? Se houvesse 2 justos aqui em Sodoma, eu salvava a cidade. Então, se tiver 2 justos no mundo, a humanidade não é o câncer.